não posso me furtar a deixar de comentar sobre o PL antifacção aprovado essa semana para o Congresso e que a gente ainda não sabe se será sancionado na íntegra ou vetado em algumas partes pelo presidente Lula. Mas eu vejo muito mais pontos positivos do que pontos negativos nesse projeto de lei, né? A primeira questão é o aumento de pena para vários crimes graves, né? Assim, o homicídio, por exemplo, que é o tema que o Mário costuma lidar diariamente, né? Passa de 20 anos o prazo máximo de sentença para 40 anos de pena, né? Dobrou a pena do homicídio. Outros crimes graves também, sequestro, feminicídio, todos eles tiveram aumento de pena se o projeto for sancionado como está. Além do aumento de pena, foram criados 2 novos tipos penais, né? Do domínio territorial por parte de facção criminosa e da colaboração para o domínio territorial, alguém que colabore para que essa facção se instale e faça o domínio territorial, como costuma acontecer lá no Rio de Janeiro, por exemplo, né? E essa pessoa está sujeita a até 40 anos de prisão, ou seja, o líder de facção vai ter que pensar muito antes de decidir criar um território para o crime organizado, né? E a terceira coisa relativa ao endurecimento é que a pessoa que for condenada por crimes hediondos, ela vai cumprir de 75% a 80% da pena em regime fechado. Hoje, para alguns casos, como homicídio, é 40%, né? Então, é um rigor bastante grande. E, além de tudo, essa pessoa vai ser enviada para o sistema federal. Os líderes, pelo menos, vão ser todos enviados para o sistema federal, que onde as condições de cumprimento da pena são bem mais rigorosas, né? E a dificuldade de comunicação com as suas bases criminosas também é bem maior. Então, eu vejo só pontos positivos aí num país em que a gente sempre está se queixando de que criminoso não fica na cadeia, né? Agora, tem uma parte que eu acho que foi prejudicada no PL. Existia no Senado uma ideia de se taxar as bets, né, que são as empresas de apostas, para que o lucro, parte do lucro dessas empresas fosse canalizado para a segurança pública. Essa taxação das bets não passou na Câmara dos Deputados e agora deixamos de ter uma fonte de financiamento para a segurança pública que sempre pena com isso. Bom, aquilo que o 13 traz é muito importante para contextualizar todo esse cenário. Porque, na realidade, eu procuro ter sempre uma visão otimista de avanços contra o crime organizado. É inegável que o projeto, mesmo com as alterações, que nós vamos falar diante disso, tiveram novas alterações, existiram outras alterações, de novo, né? Mas é inegável que existem avanços positivos, isso é inegável. O 13 pontuou muito bem esses pontos. Ele trouxe muito bem esses itens, né? Do que avançou, a questão da liderança, do aumento da pena. Foram coisas importantes, citando 2 aqui, né? Que antes não havia. Nós não tínhamos uma ênfase como projeto, a princípio, né? Eu ainda acredito que ninguém tenha visto 100% como ele está, porque está em tramitação ainda para a presidência da República, né? Mas pelo que nós obtivemos, teve avanços positivos, né? É importante aumentar a pena de crimes. Nem sempre a pena resolve, eu poderia dizer que quase nunca. Mas também, o aumento da pena, né? Mas também o aumento deve existir em crimes que esse aumento aconteceu agora, como homicídio, por exemplo. Não tem como, né? A pessoa ter as penas hoje previstas que existem para esse crime tão grave que é o final, é o crime que representa o clímax da insegurança. Ele tira a vida da pessoa, acabou tudo. Quando acontece um homicídio, um feminicídio, também, por óbvio. Então, isso é positivo, né? A atenção às facções, no sentido de endurecer com as facções, em alguns itens, progressão de regime, porque tudo isso aí vai por uma única direção, que é em direção às facções, né? Ou busca ir para isso. É positivo também. Então, tem itens positivos, isso é inegável, em relação ao combate ao crime organizado. Por outro lado, o 13 também pontuou, acredito que o professor Koptik também irá falar sobre isso, eu dei uma olhada em algumas questões. Nessas trocas, idas e vindas, não só o financiamento, que seria em relação às bets, né, que seria importante,
É muito importante evitar o sucateamento da força do Estado contra o crime organizado. O crime organizado é organizado e rico. Então o Estado tem que ser rico e organizado para fazer esse enfrentamento. Então esse dinheiro seria importante, essa questão, né? Mas um aspecto que eu acho que poderia ter sido mantido ou alterado de uma forma que não diminuísse a força dessas diversas alterações que nós tivemos, era a essência de aumentar o rigor financeiro, aumentar o rigor e o alcance do crime organizado na questão financeira. Exemplo, o projeto poderia, claro que tem as questões políticas, né, mas poderia ficar colocado como estava em um momento, há pouco tempo atrás, né, na última alteração, direcionado a aumentar o poder de investigação dentro da questão bancária, do sistema financeiro. Por quê? Por que tudo que é criado em relação a aumentar a capacidade do Estado, facilitar a atuação das polícias na parte financeira é importante? Por que isso aí é necessário? Porque a asfixia financeira é um caminho importantíssimo para quebrar o crime organizado. Então poderia ter avançado mais nisso, poderia ter tido mais dispositivos, só que, claro, o contexto todo de como foi, o porquê retiraram algumas partes, por que alteraram outras, nós não temos ainda isso. Mas então eu vejo, em resumo, assim, claro, uma fala inicial, né, é difícil resumir e avaliar tudo num bloco só, né? Tem aspectos positivos, é inegável, tem. O enfrentamento contra o crime organizado é importante, deve ser feito. Não tem como combater e aumentar a nossa segurança da sociedade se o crime organizado não for enfrentado com mais rigor. O rigor aumentou? Aumentou. Só que aumentou em parte. Poderia ter avançado mais em algumas questões? Poderia. Como, por exemplo, a questão da investigação financeira e essa amplitude do Estado. Mas, como eu disse, aumentar pena nem sempre resolve as coisas. Mas esses aumentos de pena que aconteceram no projeto antifacção foram importantes. Não tem como manter o mesmo sistema de progressão de regime para crimes tão graves, não tem como manter as mesmas penas. Uma pessoa tem que ser presa por cometer um homicídio ou por estar liderando uma facção e ter certeza, ou quase certeza, que ela vai ficar bastante tempo sendo responsabilizada e na cadeia por isso. Então essas ferramentas foram importantes. Teríamos que ter avançado um pouco mais, mas, né, o que foi possível, numa análise do possível, aqui tentando entender o que aconteceu, ocorreram avanços positivos, sim, mas, né, o exemplo da parte financeira poderíamos ter avançado mais. O lado positivo, né, é que para enfrentar o crime organizado, nós temos que buscar mais ferramentas, fazer um enfrentamento firme, né. Esses aspectos positivos que estão presentes vão ajudar, mas nós temos que buscar avançar, né, contra o crime organizado, com firmeza, a lei firme, a postura firme de todas as polícias, com inteligência, retirada do dinheiro do crime organizado, retirada das armas, retirada dos criminosos das ruas, integração entre as instituições, que é o que foi falado pelo professor em relação ao DHPP. Nós buscamos fazer isso no departamento, com as outras polícias todas, em relação ao homicídio. Isso ajuda, mas não adianta. Crime organizado é multifatorial também. São vários itens. O financeiro é muito importante, mas tudo tem que ser sempre atacado. Então, o PL, que é o nosso principal contexto aqui do programa, foi positivo. Foi positivo, trouxe muitos avanços. Poderia ter ido mais à frente? Sim. Aí são questões políticas que também nós não temos aqui conhecimento. Mas foi positivo. Tudo que endurecer contra o crime organizado é positivo para nós como comunidade. Não eu como delegado, nem tu como jornalista, especialista, enfim, doutor na realidade, mas como pessoas na rua. Então o PL, eu trago essa visão otimista no sentido de que foi positivo. Endureceu mais. Poderia ter mais, poderia, mas endureceu com coisas importantes que nós vamos ter essas ferramentas à disposição para usar com inteligência, usar com integração e com um Estado mais forte, uma polícia mais, as polícias, o judiciário, o sistema de segurança, de justiça, na realidade, o sistema de justiça mais firme contra o crime. Foi positivo, poderia ter ido mais, mas foi muito positivo, porque vai ajudar o policial lá na ponta, o magistrado, o promotor, a conseguir retirar pessoas, desbaratar organizações criminosas. Que isso é positivo para nós e temos que aguardar agora o que vai ser feito com o texto.